Já estamos de volta para mais um bloco aqui no Gazeta Entrevista. Olha, o nosso tema agora é saúde. Vamos falar de Alzheimer, essa doença que atinge milhões de pessoas no mundo todo. E existe uma instituição no Brasil, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, que durante esse mês de setembro está fazendo um trabalho de mobilização da sociedade para conscientização sobre essa doença. E daqui a pouco eu vou conversar com a presidente da ABRAS sobre esse assunto. Antes, deixa eu só dar um recado aqui. Olha, esse mês a TV Gazeta e a Rede Record estão cheias de novidades. É o mês da temporada de realities e você não pode ficar de fora da primeira grande estreia no dia 23, às 10h15 da noite. Temos a nova temporada de A Fazenda com Roberto Justus e já temos informações exclusivas sobre os fazendeiros. Quer ver? Não é essa música não, hein? Ah, agora sim. Tudo bem? Roberto! Tudo bem, cara, eu tô perdido. Onde fica a Fazenda da Record? Ih, você tá longe. Tá vendo a estrada aqui, ó? Você vai indo. Aí você chega lá. Obrigado, amigão. Capricha lá, hein? Deixa comigo. Ih, compadre, é o Roberto Justo. Sim, compadre, ele tá entrando no mato. E esse povo da cidade é esquisito mesmo. Próxima quarta, 10h15 da noite, estreia A Fazenda. Olha, essa edição da Fazenda vai ser demais, você não pode perder. Dia 23, aqui na TV Gazeta, Rede Record, a estreia de mais uma edição de A Fazenda. Muito bem, retomando agora o nosso assunto, olha, vamos falar de Alzheimer. Vou conversar agora com a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Maria Leitão Bessa. Por favor, presidente, venha para cá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado. Seja bem-vinda, por favor. Olha, essa doença é uma doença que atinge milhões de brasileiros e nos últimos tempos a gente percebe que a sociedade tem se interessado mais em falar sobre esse tema, porque como é um número muito grande de pessoas que sofrem com a doença, é um problema que começa a ganhar a atenção dos profissionais da medicina, da própria sociedade. E aqui no Acre, como é a nossa realidade em relação a essa doença? A realidade daqui do Acre não é diferente das demais regionais, né? É tanto que a gente tem, aqui no Acre foi criado a associação em 2003, que foi 2004 foi legalizada e passou, já tem 12 anos que a gente vem trabalhando nessa questão, né? E aí o que acontece muito, que a gente tem trabalhado nessa questão, é para desmistificar e quebrar os preconceitos, porque o que acontece muito são os preconceitos. Nós sabemos que existe mais de 100 tipos de demências, entretanto, a mais, que mais atinge é a Alzheimer, a mais frequente é a Alzheimer, que domina a demência de Alzheimer. E as pessoas, às vezes, não nos procuram. Quando vai procurar, já está na fase moderada, para avançada não se pode muito mais o que fazer. Só passar um medicamento para diminuir aquelas alterações de comportamento, essas coisas assim, e estagnar um pouco o desenvolvimento da doença. Mas quando ela é diagnosticada no princípio, tem como retardar mais os sintomas? Sim, com certeza. Então, o que nós estamos trabalhando esse ano é intensificando muito mais a divulgação durante o mês todo. Inclusive, este ano eu já estive em audiência com o ministro da Saúde, apresentando o nosso plano de demência, dando a nossa colaboração, porque, na verdade, quem vai apresentar esse plano, nós, ABRAS, a gente elabora, mas a gente passa para o ministro da Saúde, a Ministério da Saúde, que é o Conselho Nacional de Saúde que precisa aprovar, né? Então, nós já apresentamos, já demos nossa contribuição. Agora, no próximo outubro, nós estamos no Congresso Ibero-Americano, onde a gente vai fechar o plano, onde vai pontuar todas as situações, o que acontece no Brasil, como é que está a quantidade de pessoas. Nós temos no Brasil 1.200.000, mas pessoas que não têm diagnóstico, que a gente supõe que existem essas pessoas com a doença de Alzheimer, entretanto, nem todas receberam um diagnóstico. E esse plano, qual é a diretriz? O que ele propõe em termos de políticas de saúde? Propõe a fazer um diagnóstico precoce, a prevenir
e orientar o que uma pessoa, como pode prevenir. Antigamente ninguém falava em prevenção, achava que falar em prevenção era uma coisa incorreta que não se podia falar. Hoje nós falamos em prevenção e lutamos na causa. O plano vai pontuar essas questões. Prevenir a demência, como prevenir? Participando de atividades físicas, tendo uma alimentação saudável e sendo acompanhado. A pessoa não vai esperar. Nós vamos, inclusive, apresentar o filme Para Sempre Alice, que é uma professora da Universidade de Oxford, desenvolveu a doença com apenas 50 anos. Ela desenvolveu precoce, porque se fala de que Alzheimer é a doença da velhice. E as pessoas, e o que precisa falar muito no plano, o que esclarece bem, é que a velhice não é doença, e o Alzheimer não é apenas a doença da velhice. Então, um conteúdo, uma parcela que contribui, mas se que não é o houver total. uma mobilização, como a associação propõe, é possível que se reduza o número de casos? Olha, com certeza. E outra coisa, a ADI, que é a Associação Internacional, ontem mesmo eles me mandaram uns temas e aí me convocando assim para nós fazermos aqui no Brasil, vamos acabar com o Alzheimer. Eu acho até um tema assim meio avançado, né? A gente acabar, mas a gente vai tentar minimizar. O que nós queremos fazer é fazer um diagnóstico precoce, fazer um diagnóstico bem antes, quando a pessoa começar a sentir aqueles sintomas, porque, na verdade, quando a pessoa tem um certo conhecimento, ela mesma sabe identificar. Ela identifica. Porque eu tenho casos de pessoas que já me procuraram, elas mesmas identificaram. E quais tratamentos existem hoje? Aí, quando é feito o diagnóstico, aí tem os tratamentos farmacológicos e o não farmacológico. O farmacológico existem os medicamentos, os medicamentos que o médico, o neurologista ou o geriatra prescreve, e aí ele recebe esse medicamento, é disponibilizado no CREME, que é o Centro de Referência de Medicamentos Especiais, e fica tomando aquele medicamento. O medicamento vai fazer o quê? Vai fazer com que retarde o desenvolvimento da doença e as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, diminua aqueles sintomas que eles têm de agitação, essas coisas assim, dá mais uma tranquilidade. Nesse caso, quando a família tem alguém com a doença, normalmente isso causa uma mudança de rotina, né? Porque exige cuidados específicos. Aí, e nesse sentido, como que a família pode fazer para conviver melhor? Veja bem, por isso que existe a associação. Porque quando a pessoa recebe um diagnóstico da doença, a associação até deve procurar a associação, porque a associação vai dar aquele acompanhamento e vai pedir a programação. Daí a família vai ter que fazer uma programação e vai ter uma nova rotina. Vai mudar totalmente. Vai se programar para que o que nós queremos é que a família toda se integre, não jogue apenas na costa de um cuidador. Porque uma pessoa só, ela não tem condição. Ela se estressa, ela termina morrendo até primeiro do que aquela pessoa que é cuidado. Então, a gente dá esse apoio à família. Aí nós temos uns grupos de apoio. Aqui no Acre, no Brasil, nós temos mais de 40 coisas. Nós temos em base de 4.000 atendimentos que a gente faz mês a mês, através dos grupos de apoio, em todas as regionais, né? Então, aqui, a última quinta-feira daqui de Rio Branco, tem a reunião do grupo de apoio. O que é esse grupo de apoio? É um grupo de apoio informativo, onde vai todos aqueles cuidadores que são cadastrados, vão na reunião, chega lá, eles colocam as angústias, faz troca de experiência com o outro, escuta sempre um profissional falando, uma parte da deglutição, outra sobre alimentação, como fazer e como dar uma condição melhor. Porque a família é a segunda vítima. E aqui no Acre, vocês têm números, quantidade de pessoas que têm a doença? Nós temos no escritório daqui, nós temos em torno de umas 300 e poucas pessoas cadastradas, né? Porque nem todas as pessoas também procuram fazer o cadastro. Essas que são cadastradas, a gente acompanha com as reuniões do grupo de apoio, orientando, com visitas domiciliares. E a rede pública de saúde aqui, ela está preparada para receber pessoas? Porque em alguns casos tem que ter um atendimento hospitalar, né? Infelizmente, eu não posso te dizer que a rede pública esteja preparada. Exatamente por isso
que a ABRAS, a OPAS, está consultando esse ano mesmo. Eu, na qualidade de presidente nacional, eu recebi várias cobranças da OPAS para a gente acelerar o nosso plano, porque o plano é justamente para preparar o pessoal da rede básica para cuidar desses casos. E quais são as principais deficiências? Deficiências o principal é a gente ter pessoas profissionais capacitadas, profissionais que entendam o processo do envelhecimento e que façam um teste por ali, que olha, a deficiência, todas as demências, dificuldade de detectar o Alzheimer é muito difícil, é complicado. Eu tenho mesmo o exemplo de uma médica da Austrália que ela relata 30 anos de experiência, que ela diz que detectar o Alzheimer é mesmo que você ir para um lugar estranho, sem um mapa, sem uma bússola. Então, ela quer dizer que há dificuldade de se localizar. Mas quando é um profissional, por exemplo, um neurologista, um geriatra, ele já conhece pelos sintomas, pelas reações e pelas ressonâncias para ver como é que está a cognição, os neurônios da pessoa. Ele tem condição de detectar. Como estão as pesquisas em termos de avanços no tratamento, até na cura da doença? Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, existem N pesquisas, os cientistas debruçados fazendo isso. De vez em quando aparecem umas coisas aí na TV, mas realmente, na verdade, a gente não tem nada de concreto de cura. Nós já temos, basicamente, mais de 100 anos que foi descoberta essa doença, né? E aí até hoje não se fez. O que nós estamos fazendo agora, este ano, nós estamos intensificando, ou vamos fazer, porque geralmente a gente fazia só no mês, dia 21. Então, agora nós estamos intensificando já a programação da conscientização sobre a doença já durante o mês todo. Aqui no Acre, por exemplo, no dia 21, que é o Dia Mundial mesmo, nós vamos fazer uma grande caminhada. Nós convidamos, assim, os familiares, as crianças, as escolas, os conselhos, os profissionais, todo mundo a participar dessa caminhada, porque a caminhada que a gente quer fazer é chamar a atenção para quebrando o estigma do preconceito e tenha um diagnóstico precoce. As pessoas procurem o quanto antes, porque nós temos um slogan, quanto antes souber, mais tempo terá para lembrar. Muito bem, conversei aqui com a Maria Leitão Bessa, que é presidente nacional da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, está mobilizando a sociedade para a conscientização sobre essa doença, prevenção, tratamento. Muito obrigado pela vinda, presidente. Eu vou te deixar aqui umas dicas. Sim. Nós temos a segurança e temos também o Alzheimer tem tratamento. E aqui. Tá? Tá, muito obrigado. Aí, aqui, aqui o panfleto, isso aqui vai ser distribuído, eles né? são das mesmas cores, mas cada um tem um tema. Certo. Tá? Tem algum endereço eletrônico, site de internet que as pessoas tem podem tudo aí. procurar? Nós É temos. da Associação Brasileira de Alzheimer, né? Tem tudo aí. Aqui, olha, aqui tem tudo, ó. Muito bem. Ó. www.abrais.com.br. Isso. E aqui do Acre fica dentro da CADES, na Avenida Getúlio Vargas. Tá? Muito obrigada. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Continue com a gente.